A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos da comunidade cristã, fruto do Espírito do Penorte. Meu nome é Fabrício e eu estou aqui mais uma vez, irmãos, para estudarmos a Palavra de Deus. Infelizmente não podemos mais uma vez estar reunidos na nossa casa, na casa do Senhor, no nosso templo aqui no Penorte. Então nós decidimos mais uma vez gravar essa aula na nossa escola bíblica dominical para que os irmãos sejam edificados e sejam abençoados e não fiquem prejudicados no estudo da Palavra de Deus, em razão de não podermos estar reunidos no templo. Então nós vamos ter mais uma escola bíblica dominical online para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos estudando nesta manhã de domingo a nossa lição de número 8, que vai tratar sobre os clamores da alma. A nossa alma clama. Por que a nossa alma clama? A sua alma clama? Quais são os clamores da nossa alma? Talvez hoje você esteja bem, você não esteja passando por nenhuma dificuldade, além da que nós já passamos no nosso dia a dia. Talvez a sua alma não esteja numa situação desesperada, desesperançada, e muitas vezes nós não sabemos o que é passar por isso. Eu sei muito bem o que é passar por isso. Mas à frente nós vamos ver na nossa aula como nós devemos proceder para passar por essas situações onde a nossa alma sofre, onde a nossa alma clama, onde a nossa alma muitas vezes está aprisionada, onde a nossa alma sofre. Eu passei por uma prisão dessas alguns anos atrás na minha vida. E é interessante que essa aula eu pude ver como é verdade e como nós devemos saber o que está escrito na Palavra de Deus sobre os clamores da alma. Nós vamos ver tudo isso nesta manhã, nessa aula, na nossa aula de número 8. Essas situações, porque por ocasiões que muitas vezes nós passamos, situações de sofrimento, de dor na alma. Nós vimos na aula passada os atributos da alma, os pensamentos, nós vimos o atributo da vontade e nós vimos também o atributo da emoção. E é justamente nessa aula que nós vamos focar nas emoções, os clamores da alma. É interessante que talvez eu não seria a pessoa mais qualificada para falar sobre emoções doentias da nossa alma. Nós na igreja nós temos pessoas muito qualificadas, psicólogos, que têm experiência nessa área, que atendem várias pessoas que chegam até elas doentes, com a sua alma doente, com a sua alma clamando, e muitas vezes elas não sabem por que a alma está clamando. Por que a nossa alma muitas vezes clama? E muitas vezes as pessoas não sabem. Mas eu queria estudar com vocês nesta manhã. A nossa revista traz esse tema, os clamores da alma. Nós vamos focar basicamente na Palavra de Deus, até porque eu não tenho formação em psicologia. Nós vamos estudar a nossa revista com, claro, o auxílio da Palavra de Deus. Então eu convido os irmãos agora, eu vou compartilhar a tela do meu computador e nós vamos começar a nossa aula. Amém? Mas é claro, antes disso, eu quero convidar você a fazer uma oração nesta hora, a fechar o seu olho, a voltar o seu pensamento para Deus e que Ele possa mostrar se você está passando por uma dificuldade na sua vida. Talvez a sua alma esteja clamando e você não sabe por quê. Esse é o momento de você aprender um pouco mais. Deixe que a Palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente nesta manhã. Que nós possamos aprender mais da Palavra dele
a fim de sabermos por que a nossa alma clama. Amém? Deus, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Seja nesse ambiente virtual, ó Pai, para aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos nessa hora que o Teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, venha nos ajudar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha tocar nos nossos corações e que pedimos, ó Pai, que o Senhor ouça o clamor das nossas almas. Talvez alguma pessoa que esteja assistindo essa aula nesta manhã esteja angustiada, esteja sofrendo, a sua alma esteja clamando, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor ouça o clamor das nossas almas, ó Pai. Das almas do Teu povo, dos Teus filhos que estão reunidos nesse ambiente virtual nesta manhã, ó Pai, para aprender mais da Tua palavra. Então nós pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Deus, venha abençoar as nossas almas nesta manhã, Pai. Venha nos ensinar, ó Deus, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, ó Deus, a entendermos por que a nossa alma clama. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, também aqueles que ainda vão assistir essa aula, aqueles que não estão nesse momento assistindo porque estão sofrendo, estão no hospital, estão em qualquer outro lugar, ó Pai, e não puderam estar aqui nesta hora, estudando conosco a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe também, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa esta nação, abençoa, ó Pai, o planeta que está passando por essa pandemia, dessa doença, ó Pai. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é por isso que nós cremos, ó Pai, nas Tuas promessas, cremos que o Senhor é poderoso, ó Pai, cremos, ó Deus, nas Tuas provisões, cremos na Tua cura, cremos, ó Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que a Tua vontade será feita em nossas vidas, ó Pai. É o que nós Te pedimos, ó Pai, desde já Te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então vou compartilhar com vocês agora aqui a tela do meu computador. Nós vamos começar. Esse é o tema da nossa aula de hoje, os clamores da alma. Eu queria ler com os irmãos agora o texto bíblico básico da nossa aula. É o Salmo 42 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das Tuas catatupas. Todas as Tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Amém, irmãos? Esse é o texto bíblico básico da nossa aula de hoje, os clamores
da alma. Amém? Então vamos prosseguir com a nossa aula. E o texto áureo da nossa aula, nós podemos ler, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3. Está aí na tela do computador, que diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o Senhor nos convida, muito mais do que nos convidar, nos exorta a clamar a Ele. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o texto áureo da nossa aula de hoje. A nossa palavra introdutória, ela diz respeito, irmãos, às condições do homem hoje em dia. Ela fala sobre a situação em que se encontra a humanidade nos dias atuais, nos nossos dias. Então, nós podemos ler aqui que a Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 320 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Então essa é uma das situações. A doença que é chamada o mal do século, a angústia, nós vamos estudar o medo, as prisões da alma. Então mais de 320 milhões de pessoas atualmente sofrem desse mal. E por quê, irmãos? Por que as pessoas estão sofrendo tanto? Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nessa aula. Vou passar aqui. A alma tem sede de Deus, sede da sua presença, sede do seu perdão, sede do seu amor e proteção, sede de sua comunhão constante com o Criador, sede da alegria do Senhor. Amém? A alma clama é o primeiro tópico da nossa aula de hoje, que diz: a alma clama. E por que a alma clama, irmãos? Por que esse clamor da alma? Em Ezequiel 18, no versículo 4, nós vamos entender que a alma pertence a Deus. Esse é o primeiro motivo por que a alma clama. Porque a alma clama é por Deus, porque a alma, ela pertence a Deus. Vamos ler o versículo? Diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a primeira frase, irmãos, diz que eis que todas as almas são minhas. Por que a alma clama a Deus? Porque todas as almas são dele. Todas as almas pertencem a ele. Foi ele que criou. Foi ele que soprou nas narinas do primeiro homem, de Adão. E o homem se tornou alma vivente. Então a alma, ela pertence a Deus. Em Gênesis 2,7 está escrito o que eu acabei de dizer. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mais uma razão porque a alma clama. Nós vimos que primeiro a alma pertence a Deus. Nós temos que entender isso. A nossa alma, irmãos, ela pertence a Deus. Porque Ele nos fez, Ele soprou nas narinas do primeiro homem o fôlego de vida, e o homem se tornou a alma vivente. Por direito de redenção também, a alma clama. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Repetindo mais uma vez o que eu já havia dito na nossa aula passada, e recapitulando esse tópico, a nossa alma, ela pertence a Deus, porque Ele nos criou. E o mais importante de tudo que nós aprendemos nesses versículos da carta de Pedro foi com o sangue do Cordeiro imaculado que Ele nos comprou. Foi derramado o sangue precioso de Jesus Cristo. Então Ele diz que por direito de redenção, Ele tem o direito por redenção, porque Ele entregou o seu Filho para que Ele fosse morto, para que morresse por nós, para o resgate das nossas almas que estavam perdidas, que estavam afundadas no pecado, na condenação, na escravidão do inimigo. Ele mandou seu Filho, seu único Filho, unigênito de Deus, para que morresse no nosso lugar e resgatasse a nossa alma das garras da morte. É por isso que a nossa alma pertence a Deus. Porque além de ter criado a alma, Ele resgatou a alma. E resgatou a alma, irmãos, por um preço muito alto. O sangue do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos continuar com a nossa aula. Quando somos salvos, o nosso espírito é recriado pelo poder da palavra de Deus. A alma, no entanto, traz consigo suas dores, angústias, feridas e traumas. O espírito nasce de novo. A alma, por sua vez, precisa ser tratada. A alma precisa ser tratada. O que o autor da revista quer nos dizer com essa frase? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós declaramos que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, o nosso espírito é recriado pelo poder da palavra de Deus. Mas a nossa alma, irmãos, ela ainda tem que ser tratada. Porque quando nós nos entregamos a Cristo, embora o nosso espírito seja recriado, embora, como o autor da revista, pelo poder da palavra de Deus, ele é recriado, muitas vezes as pessoas chegam diante de Jesus Cristo cheias de problemas, cheias de traumas, cheias de angústias, cheias de dores. Isso não quer dizer que de uma hora para outra tudo vai sumir. Não quer dizer que, como um toque de mágica, as pessoas se tornam felizes, sem problemas, sem nenhuma dificuldade, tão somente pelo fato de terem aceitado a Jesus Cristo. Muita gente ensina isso, mas isso não é verdade. A gente sabe que o processo da purificação, da santificação, como eu acabei de dizer, é um processo. Não acontece de uma hora para outra. E é nessa hora que o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, a nos moldar pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da oração, pelo poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. E como ele faz isso? Nós vamos estudar, seguindo aqui com a nossa aula. Clamando pela cura. A mais devastadora doença da alma é o pecado. Vamos ler lá em João, no capítulo 8, o versículo 34. João, capítulo 8, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Que terrível, irmãos. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. O que Jesus Cristo queria dizer?
para cada um de nós. E ele faz questão de ser bem enfático. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Essa é uma das prisões que Jesus Cristo quer nos libertar, da escravidão do pecado. A escravidão do pecado, irmãos. E quando muitas vezes fala que a mais devastadora doença da alma é o pecado, não é tão somente um pecado individual, mas é o pecado que nós herdamos do nosso primeiro pai, de Adão. É o pecado original, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Assim como nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, para que nós não venhamos a fazer o que porventura seja da nossa vontade. Então a carne é o princípio do pecado, herdado de Adão, herdado do primeiro homem, que pecou e assim arrastou toda a humanidade. Arrastou a humanidade para essa questão do pecado e todas as consequências do pecado. É nisso que ele quer nos ensinar. É isso que quando ele diz que a mais devastadora doença da alma é o pecado, porque ele é a origem de todas as doenças. O pecado é a origem. O pecado original é a fonte de todas as doenças da alma. É nesse sentido que nós temos que entender. A cura da alma está em Deus. Acho que nem precisava nós repetirmos isso, mas nós temos que repetir. Porque, infelizmente, a maioria, a grande parte da humanidade está se esquecendo de Deus. Muitos acreditam na ciência, muitos acreditam na filosofia, muitos acreditam nos conhecimentos humanos, na humanidade, no humanismo. E hoje nós sabemos e nós vemos que o ser humano, infelizmente, não conseguiu achar as respostas para tudo que ele queria. Para quase tudo que ele buscava as respostas, ele não encontrou, seja na ciência, seja na tecnologia, seja nas filosofias humanistas. Até hoje ele está sofrendo, cheio de doenças emocionais, cheio de doenças da alma, porque ele se esqueceu de Deus. O homem fez questão de tirar Deus do cenário, de tirar Deus da história da humanidade. Deus era só um mito. Como até diz determinado escritor, Deus está morto. Mas Deus não está morto, irmãos. Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus é soberano e Deus está no controle de tudo. Ainda que o homem tente se esquecer dele, ainda que o homem tente tirá-lo do cenário da história do mundo, Deus está mais presente do que nunca. E Ele é o único que pode salvar o homem. É o único que tem a solução. É o que nós vamos ler aqui no Salmo 103, no versículo 3. A cura da alma está em Deus. Salmo 103, versículo 3 diz o seguinte: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Amém, irmãos? É Ele, e somente Ele, que cura todas as tuas enfermidades, que sara as tuas enfermidades e que perdoa as iniquidades. Somente Ele, somente Deus pode perdoar e somente Ele pode sarar. Somente Ele que pode sarar essa terra. Somente Ele que pode mudar a nossa vida. Somente Ele, quando Ele entra, quando Ele se torna o Senhor, só quando Ele está entronizado na nossa vida, quando Ele é o centro da nossa vida, é que Ele pode fazer tudo isso, é que Ele pode nos perdoar
e pode nos curar. Somente Ele. Amém, irmãos? Vamos seguir com a nossa aula. Tópico 2, clamando pela cura. Seria nesse momento, e se nós estivéssemos reunidos na nossa igreja, no nosso templo, em que eu pediria que cada um lesse um desses versículos. Mas, como infelizmente não estamos ainda reunidos, eu vou ler e os irmãos acompanhem. Eu vou colocar aqui na tela cada um dos versículos e os irmãos acompanhem. Clamando pela cura, clame ao Senhor e seja curado de toda angústia. O Salmo 18, versículo 6, diz o seguinte, a palavra de Deus: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Que maravilha, irmãos! O salmista, na sua angústia, invocou o Senhor. Então, irmãos, o salmista diz que na angústia dele, ele invocou o Senhor e gritou por socorro. E o Senhor do seu templo ouviu a sua voz, porque o clamor dele havia penetrado nos ouvidos de Deus. Vamos ver agora o Salmo 121, do versículo 1 ao 2. Creia que o socorro da alma vem do Senhor. É o que nós já havíamos falado, que o socorro vem do Senhor. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Então o salmista, ele elevou os olhos para os montes e perguntou: de onde virá o socorro? O socorro, irmãos, ele só pode vir do Senhor. Só o Senhor tem o verdadeiro socorro, a verdadeira paz, a verdadeira saúde para as nossas almas, a verdadeira libertação. Somente do Senhor pode vir. Receba a cura da solidão e da rejeição com a garantia da presença constante do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a verdadeira garantia da presença constante do Senhor. Ele dizendo que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Remova toda preocupação. Faltou um ó aqui, irmãos. Remova toda preocupação da sua alma, priorizando o reino de Deus. Mateus 6, 33, diz assim a palavra de Deus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Utilize sua fé e o medo desaparecerá. Salmo 56, do versículo 3. Olha só, irmãos. Utilize a sua fé e o medo desaparecerá. Diz assim a palavra de Deus: e me vindo o temor, hei de confiar em ti. E me vindo o temor, hei de confiar em ti. Que palavra maravilhosa. Mais à frente nós vamos estudar sobre uma das prisões da alma, e uma delas é o medo. Eu sei muito bem o que esse tipo de prisão pode fazer com a nossa alma. Pode acabar com a nossa vida, acabar com a nossa paz, acabar com a nossa saúde mental. O medo, um dos grandes inimigos do homem, é o medo. E o inimigo das nossas almas sempre vai tentar incutir nas nossas almas, nas nossas mentes, o medo. Medo de tudo. Medo de viver, medo de sair na rua, medo
de nos relacionarmos, medo de falar, medos até que nós não sabemos a origem dele, medo até de coisas banais que paralisam o homem. Uma das coisas que pode paralisar o ser humano é o medo. E olha só o que a palavra de Deus nos diz: e me vindo o temor, hei de confiar em ti. Renove a sua mente na palavra de Deus e seja curado da depressão. Olha que maravilha! Seja curado da depressão pela renovação da nossa mente. Está lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que renovar a nossa mente, cada dia, a cada momento, e não nos conformarmos nunca com este mundo, mas renovar a nossa mente para que nós possamos experimentar. Muitas vezes a gente pergunta, a gente ouve muitas pessoas perguntarem, mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? E isso a gente quer saber em várias áreas das nossas vidas. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus nós vamos conhecer quando nós renovarmos a nossa mente em Deus, e não nos conformarmos com este mundo. Aí sim nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que a gente vai conhecer, irmãos, a vontade de Deus. Quando nós pararmos de nos conformarmos com este mundo, com os padrões de vida desse mundo, deste século, quando nós pararmos de querermos viver a nossa vida segundo as filosofias, as ideias, os padrões morais deste mundo, aí sim nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta que ele escreveu aos Romanos. Então vamos dar continuidade à nossa lição. Busque aquele que cura todas as nossas enfermidades. Busque primeiro a Deus, irmãos. Busque primeiro a Deus. É nele que está a solução das nossas dificuldades. É nele que está a cura para as nossas enfermidades, sejam emocionais, sejam físicas. Nós sempre temos que buscar primeiro em Deus. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Jeová Rafá. Rafá é um termo hebraico que significa restaurar, curar ou tornar saudável. E Jeová Rafá pode ser traduzido como o Senhor que cura. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 103, no versículo 3. Se você não quiser abrir, eu vou colocar na tela aqui o versículo, Salmo 103. Versículo 3 diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Mais uma vez, nós já havíamos lido esse versículo, e mais uma vez o autor da revista traz esse salmo, porque é Ele quem cura, quem sara. Ele é o Senhor que sara, é o Senhor que restaura a saúde. Amém? Dando continuidade à nossa aula, busque ajuda profissional quando necessário. Uma das coisas importantes, irmãos, e que nós devemos levar isso muito a sério. Não é porque nós temos fé num Deus que cura, num Deus que é todo-poderoso e num Deus que pode todas as coisas, que pode curar, pode restaurar. Nós acabamos de estudar que Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura a saúde, é o Deus que liberta. Mas isso não quer dizer
que nós não devemos buscar ajuda de outras pessoas e até de profissionais da área. Como eu disse no começo dessa aula, existem pessoas capacitadas que estudaram, que se prepararam para receber pessoas, para atender pessoas que estão com feridas emocionais, que estão doentes emocionalmente e que precisam de ajuda. Então Deus que capacitou essas pessoas. A medicina é uma bênção de Deus. Olha o que o autor da nossa aula de hoje diz. A medicina é uma ciência abençoada por Deus e tem um papel importantíssimo na vida do ser humano. E Jesus Cristo já ensinava que pessoas doentes precisam de médicos. Olha só, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 31, diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, irmãos, a medicina e seus vários ramos de atuação, e especificamente no caso dessa lição, nós estamos falando sobre os clamores da alma, as doenças da alma, as feridas, os traumas da alma, podem sim ser curados, ou uma cura por meio do trabalho desses profissionais pode ser alcançada, sim, claro. Deus os abençoou, Deus os capacitou, porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, se uma pessoa pode te ajudar, um profissional capacitado pode te ajudar, foi Deus que deu essa bênção, essa dádiva, esse dom para essa pessoa. Então, busque também ajuda de especialistas. Amém? Vamos dar continuidade? Clamando por liberdade. Milhares de pessoas estão aprisionadas, guardando segredos, sem saber como sair das cadeias em que se encontram. Nós temos aqui o exemplo do rei Davi. Depois de tentar todas as saídas, voltou-se para Deus. E o que nós já estamos falando desde o começo dessa lição, o único capaz de libertar a sua alma. O Salmo 116. Vamos ler esse salmo, irmãos? Salmo 116. Vamos ler todo o salmo? Versículo 1 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Amém? Vamos ler só até aí? Que maravilha, que salmo maravilhoso, irmãos. Então Davi, depois de tentar todas as saídas, voltou-se para Deus, o único capaz de libertar a sua alma. E nesse salmo, nós vemos aqui, ele declara em alguns momentos que estava envolvido em laços de morte, de angústia, de tribulação, de tristeza, mas ele decidiu invocar o nome do Senhor e disse: ó Senhor, livra
a minha alma. Esse é o clamor da alma pela liberdade. Ó Senhor, livra a minha alma. Livra a minha alma do quê? Do que a alma quer se libertar, irmãos? Vamos continuar estudando. O autor da revista, da nossa aula, ele traz algumas prisões para exemplificar. E ele nos ensina como a alma pode se libertar de determinadas prisões. Vamos continuar? A primeira das prisões, a prisão da amargura. A amargura no grego significa ferir. No hebraico significa algo pesado. Este mal pode provocar doenças físicas e até mesmo levar à morte. Vamos ler em Hebreus no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e no meio dela muitos sejam contaminados. Então o autor da carta aos Hebreus já nos alerta e nos exorta para o perigo da amargura, que pode contaminar a muitos. Que perigo, irmãos! Que perigo! O autor da revista ele traz o exemplo de Noemi. Se você não conhece o livro de Noemi, eu te aconselho fortemente que você leia o livro. É o livro de Ruth, que conta a história dessa mulher chamada Noemi. Fazendo um breve resumo, Noemi era uma mulher que morava em Belém, de Judá, Belém Efrata, e decidiu em determinado momento de fome na terra, na sua terra natal, ir para a cidade, para as terras dos Moabitas. E foi ela, o seu marido e seus 2 filhos. E durante algum tempo ela morou lá, algum tempo, e o marido dela veio a falecer. E ela continuou morando lá, os filhos dela casaram com Moabitas. E passados-se alguns anos, os filhos também morreram. Olha que tragédia, irmãos, dessa mulher chamada Noemi. E ela decidiu então voltar para a sua terra natal, a cidade de Belém, de Judá. E as 2 noras, ela dispensou as noras que elas pudessem voltar para suas famílias, até porque elas tinham perdido os maridos que eram filhos de Noemi. Mas uma delas insistiu para seguir Noemi. O nome dela é Ruth, que leva o nome do livro de Ruth. Ela insistiu em seguir Noemi, voltou para Belém de Judá. E lá Noemi, mas antes disso, por que a amargura? Porque Noemi, diante da perda do seu marido, diante da perda dos seus filhos, ela ficou tão amargurada de alma que ela até mesmo quis mudar o nome dela de Noemi para Mara, que significa amarga. E ela estava tão amargurada que ela resolveu abandonar aquela terra onde ela perdeu seu marido, seus filhos, e voltar para sua terra natal. E Ruth foi com ela. E Deus foi tão bom com aquelas mulheres, Deus foi tão misericordioso, e que mudou a história delas. Eu não vou contar aqui o livro como acontece isso, mas de uma forma até simples, como Deus age na vida das pessoas e acaba transformando uma situação que era de amargura, que era de tristeza, que era de dor, em uma situação de alegria. Então eu recomendo que vocês leiam o livro de Ruth, que fala da história dessa mulher chamada Noemi. Amém? Vamos dar continuidade. O item 3.2, a prisão do medo. O medo é o resultado do pecado. Gênesis 3:10 diz assim a palavra de Deus. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Olha só o problema do pecado lá no jardim, que nós já vínhamos falando desde o começo
da nossa aula. O problema do pecado lá no jardim. Quando o homem decidiu transgredir a lei de Deus, o mandamento de Deus, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu do fruto, os olhos deles, de Adão e de Eva, se abriram, e eles viram que estavam nus e tiveram medo. Olha só como surge o medo na vida dos primeiros seres humanos. A desobediência, o pecado. Então veio o medo. Como é ilustrativo isso? Como o pecado traz o medo para a vida da pessoa. O Senhor Jesus aniquilou o império da morte, libertando todos os que estavam cativos neste cárcere. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Na verdade, não é esse o versículo, perdão, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, irmãos, que nós aprendemos em Hebreus 2, 14 e 15, que Jesus Cristo nos livrou das consequências do pecado que trazem tanto pavor na humanidade, que é a morte. Ele libertou todos os que estavam cativos nesse cárcere, ou seja, do império da morte. Jesus Cristo fez isso por nós, irmãos. A revista traz alguns personagens bíblicos que passaram por dores. Eu separei aqui 3 deles. Davi, Salmo 42, no versículo 11, ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Elias, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias. Essa situação foi depois de Elias passar por um grande temor, um grande medo, depois de ter sido ameaçado de morte. Ele temeu e fugiu. Então Elias, o grande profeta, também passou, irmãos, por essa prisão que é o medo. E o que o medo pode fazer na vida de um homem, um grande homem de Deus, como Elias, que teve medo, que temeu pela própria vida e fugiu. E disse isso. Ele desejou a morte de tanto medo. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16, no versículo 38, o Evangelho de Mateus 26, 38. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então a alma do nosso Senhor Jesus estava profundamente triste até a morte. Profundamente triste. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então o medo, irmãos, é uma prisão terrível que a alma muitas vezes pode se encontrar de qualquer um de nós. Então nós devemos crer, nós devemos confiar na palavra de Deus que pode nos libertar de qualquer medo, como nós vimos nessas várias passagens bíblicas. Vamos dar continuidade?
a prisão da depressão. Nós começamos a nossa aula falando da depressão, conhecido também como o mal do século. Então, segundo os dados da própria Organização Mundial da Saúde, 320 milhões de pessoas passam ou estão nessa prisão atualmente, a prisão da depressão. O que é a depressão? A depressão, segundo o autor da revista, é um fenômeno psicológico e neuroquímico que apresenta-se como uma tristeza profunda, não passageira, que fará com que o depressivo não consiga realizar atividades rotineiras. Uma doença perigosa e mortal é a depressão. A cura para a alma deprimida. Eu trouxe aqui o que a revista também trouxe, nesse slide, é uma receita bíblica para vencer a depressão. É bom chamar a atenção dos irmãos que quando se fala em receita, não quer dizer que você vai pegar esses versículos, vai escrever e vai usar como se fosse literalmente uma receita. Não é uma receita de bolo, irmãos. O que o autor da revista quer dizer é que por meio desses versículos da palavra de Deus, nós podemos alcançar a libertação da depressão. Por meio da palavra de Deus, sim, nós podemos. Eu sou um testemunho vivo de que a palavra de Deus liberta da depressão. Então, como eu disse no começo da aula, eu passei pela depressão, passei pela síndrome do pânico, passei pela prisão do medo e sei o que é isso. E eu só consegui alcançar a libertação por meio da salvação em Jesus Cristo e por meio da palavra de Deus. Então, o que o autor quis trazer aqui foram alguns versículos que nos levassem até Deus, que nos levassem até o princípio da palavra de Deus que liberta, que cura e que transforma, que liberta dessa prisão que é a depressão. Como nós vimos também na nossa aula, muitas vezes nós podemos precisar da ajuda de profissionais, sim, podemos precisar. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser buscada em primeiro lugar. Deus tem que ser buscado em primeiro lugar, como servos de Deus, como crentes na palavra de Deus. Nós temos que buscar primeiro a Deus. Então eu vou ler alguns versículos que ele trouxe aqui. Busque a Deus com todo o seu ser. Ele está perto. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Esqueça o passado, viva o novo de Deus. Olha só, irmãos, Filipenses, no capítulo 3, os versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele traz aqui todos esses versículos para que nós possamos meditar e entender que por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser libertos dessa prisão chamada depressão. Então, continuando, sirva ao próximo sem esperar recompensas. Romanos 12, versículos 10 a 14. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Amém, irmãos? Manifeste alegria. Eu sei que é muito difícil manifestar alegria quando nós estamos aprisionados pela depressão, pelo medo, pela amargura. Mas a palavra de Deus
nos exorta, nos convida, nos ensina a manifestar alegria. Salmo 118, versículo 4. Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Apesar de toda dificuldade, apesar de toda tristeza, apesar de todos os problemas, regozije-se nele. Regozije-se nesse dia, porque foi o Senhor que fez e foi Ele que te concedeu. Amém? Renove a sua mente positivamente. Nós já lemos Romanos 12, 1 e 2. Filipenses 4, 8. Vamos ler Filipenses 4, 8. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos... Não. Na verdade, esse é o Salmo 100, versículo 2. Adore e sirva a Deus. Filipenses 4, 8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém, irmãos? Renove a sua mente positivamente. Filipenses 4, 8. Tudo o que é respeitado, que é verdadeiro, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem algumas outras traduções disso. Nisso pensai. Então ele nos ensina aqui como blindar a nossa mente. Blindar a nossa mente dessas prisões, dessas cadeias do medo, da depressão, da amargura. Encha a sua mente de coisas que glorificam o nome do Senhor, de louvor, de coisas que são virtuosas, de coisas que alegram o coração de Deus, alegram o Espírito Santo de Deus. Então é nisso que nós devemos pensar, nisso que nós devemos ocupar o nosso pensamento, a fim de blindarmos a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade dessas prisões. Amém, irmãos? Vamos continuar. Enfim, vamos concluir a nossa lição de hoje com essa mensagem que o autor nos traz. Eu quero deixar junto com essa mensagem um hino de louvor. E eu queria dizer que o louvor também, irmãos, cura. O louvor liberta. O louvor transforma uma alma abatida, uma alma triste, uma alma amargurada. Claro que o louvor de acordo com a palavra de Deus. Um louvor que agrada a Deus, um louvor que adora a Deus. Quando eu cheguei na igreja, vou contar um breve testemunho, quando eu cheguei na igreja com a minha alma presa pela depressão, pela amargura, pela tristeza, pelo medo, eu ouvi um louvor chamado Grande é o Senhor, do Ademar de Campos. E esse hino que está tocando agora, Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Então essa frase, diante de tanta tristeza, diante de tanta angústia, da depressão, quando a palavra de Deus diz que Ele é a alegria de toda a terra, aí eu senti que a palavra de Deus podia me libertar. Que Deus, Ele podia e pode libertar qualquer pessoa, porque Ele é a alegria. Ele pode libertar de toda tristeza, de toda amargura, de toda e qualquer prisão. Nós sabemos que não são só essas prisões que aprisionam a alma do ser humano. Existem muitos outros problemas que o ser humano passa na sua alma, no seu interior. Mas o autor quis trazer esses para exemplificar o quão grande é o poder de Deus, o poder da sua palavra.
para nos libertar, para nos curar e para trazer alegria para as nossas almas, para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que abençoe você. Essa lição é muito importante para nós, porque como nós vimos, essa prisão é o mal do século. Então, se você está triste, se você está amargurado ou amargurada, se você está passando por problemas que te deixam triste, que te deixam com medo, que te levam para a prisão do medo, da amargura ou da depressão, saiba que existe liberdade em Jesus Cristo. Você está vendo essa cruz? Eu coloquei aqui. E essa mensagem diz o seguinte: a presença e o poder de Deus na igreja salva o pecador, levanta o caído, cura o enfermo, encoraja os frustrados, alimenta os famintos, sacia os sedentos, anima os decepcionados, alegra os tristes, dá força aos fracos e restaura os débeis, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, diz a palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 37. E é com essa palavra que eu concluo essa lição. Creia que Ele pode todas as coisas. Ele derramou seu sangue precioso naquela cruz para nos libertar de toda e qualquer cadeia, porque para Ele nada é impossível. Amém? Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando durante todo esse dia. Não se esqueça que logo após as 18 horas nós teremos nosso culto da família, que também será online. Culto da família, né? Se prepare e que Deus te abençoe. Amém?